Hello, guys! Como vocês estão? Começando aqui mais uma live, mudando um pouco o foco, né? Tirando ali do ensino, focando na nutrição e o preparo para provas, ok? Vamos esperar o pessoal entrar, nossa convidada entrar também. Vamos lá, vamos aguardar só um pouquinho. Ok. Olá, a gente está esperando a Júlia entrar para começar a nossa live sobre nutrição e preparo para provas. Quero aproveitar e agradecer a Fernanda que indicou a Júlia, que é uma graça. Vocês vão adorar, vão ter várias dicas, porque nada adianta se preparar, ter um cronograma maravilhoso, se dedicar horas e horas ao estudo e não cuidar da alimentação. É muito importante isso. Vamos só aguardar ela entrar, que aí a gente já começa. A Júlia, vamos ver. E aí aproveita, você que entrou agora, clica aqui, ó, na no aviãozinho e indica para os amigos. Vai ser uma live muito interessante. Esperar a Júlia entrar. Cadê a Júlia? É Júlia. Enquanto ela não entra, a gente vai falando, né? Quem aí, durante essa pandemia, deu uma desanimada, alimentação, eu até falei pra ela que essa live era meio pra mim, acho, era um one-on-one, eu e ela. Porque dá uma desanimada e o corpo começa a sentir e a gente não consegue render da maneira que nós deveríamos render, certo? Vamos ver se a Júlia vai entrar. Cadê? Agora ela entrou. Deixa eu te convidar aqui, Júlia. Ó, esperar a conexão para a gente poder começar a nossa live. Ela é nutricionista, pós-graduanda, trará bastante informações interessantes para a gente. Tudo bom? Oi, Tudo bom, Júlia? tudo bem, Rúbia? Tudo certo. Prazer em te conhecer pessoalmente, né? Online, mas Prazer, pessoalmente a gente não tinha se é visto. verdade. Você foi indicação de uma grande amiga minha, que eu já trabalhei, a Fernanda, ela está nos assistindo. E aí, eu queria começar deixando você se apresentar, falando um pouco sobre você, qual foi a sua trajetória, o que você Aham. também pode colaborar em relação a o seu caso que passou recentemente não que seja até pós-graduanda, mas passou por vestibular. Me conta as histórias que você me contou para o pessoal se vir chegando, a gente conseguir tê-los aqui, e aí a gente entra na nutrição e o preparo para as provas. Vamos lá. Perfeito, então vamos lá, vou contar um pouquinho da minha história aqui, mais ou menos repetir o que eu já te contei, né? Ok. O vestibular sempre foi algo muito presente na minha vida, desde quando eu era mais nova. Por quê? Durante toda a minha vida, eu tive contato com provas de bolsa, então a minha vida inteira eu fui bolsista. Né? Sempre fui bolsista. Não me lembro de uma parte minha que não tenha prestado uma prova para conseguir estudar em algum lugar. Então, sempre prestando provas de bolsa a vida toda. Então, sempre foi algo que eu tive que me preparar, né? É. Sempre essa tensão de ter que competir com alguém, entre aspas, né? Mas competindo É uma competição, é isso é uma mesmo. É uma competição. competição porque tem mais gente interessada naquela vaga. Exatamente. Então, eu sempre meio que vivi nessa adrenalina de prestar provas de vestibular. Deixa eu só ajeitar esse suporte Fica aqui. tranquila. O Nossa, meu é uma gambiarra que se o cair, meu eu não vou meu nem mostrar Deus para do passar céu. vergonha. Mas, enfim, então durante a minha vida toda eu sempre prestei prova de bolsa, né? E assim, durante toda a minha vida eu sempre tive certeza absoluta que eu queria seguir na área da saúde. Então, biológicas sempre foi uma área que me brilhava os olhos. Eu nunca tive dúvida de que eu gostaria de
seguir na linha de ciências mesmo, de biologia, né? Certo. Biologia sempre foi uma área que eu sempre fui muito bem na escola, eu ia muito bem em química, eu ia muito bem em biologia. Então eu nunca tive dúvidas de que eu queria isso para minha vida, né? Só que como toda adolescente em crise, né? Eu, na época da minha vida, não sabia o que fazer. Então eu falei, eu tenho Normal, certeza que eu normal. quero seguir na área da saúde, mas para que lado que eu vou? Eu vou para onde? Eu não sei, né? Então foi uma parte da minha vida em que eu tive que pesquisar muito, né? Realmente vivenciar algumas coisas, conhecer algumas profissões. Então, quando eu estava mais ou menos no nono ano, que é a oitava série, né? Chega a oitava série, Sim. eu decidi que eu queria medicina. Queria muito medicina. Sempre eu falei, não, eu gosto de ter contato com as pessoas, eu gosto de atender, eu gosto de saúde e eu quero medicina. Coloquei na minha cabeça que eu queria medicina e foi medicina até o segundo médio, né? Até o segundo para o terceiro médio, eu tinha certeza que eu queria medicina. E aí meus pais falaram: beleza, você quer medicina? Particular sem chance. Então você estude para passar em uma universidade pública, né? E eu lembro que na época eu falei: o que eu preciso? E aí onde que eu fui? Google, né? Como começar a estudar para medicina, né? Meus pais falaram que não tinham condição de pagar um cursinho na época para mim, porque cursinhos preparatórios para medicina, eles são um absurdo, né? Eles São costumam muito ser mais muito caros. caros do que para os outros cursos, exatamente. Exatamente. Então, meus pais falaram, então dá o seu jeito, vê como é que você vai ir. E eu lembro que na época eu cheguei a pesquisar alguns cursinhos públicos, voluntários para medicina e tudo mais. Só que normalmente eles eram muito longes da minha casa, né? Eu moro em Mauá, no Grande ABC, Ok. e esses cursinhos normalmente eram lá no centro de São Paulo. E como eu ainda estava no ensino médio, eu estudava de manhã, eu teria que sair correndo da minha escola para ir para lá, para São Paulo, depois voltar. Certo. E no meio disso tudo eu ainda ajudava o meu pai com o trabalho dele, então para mim era muito complicado, né? Eu falei, vou ter que arrumar outra forma. E eu lembro que os meus professores do ensino médio também, eles sempre falam, né? Aluno interessado que quer estudar, a gente sempre está de braços abertos, porque Sempre vai ter um professor se você precisar de alguma coisa que a gente vai ajudar. A gente não ganha nada com isso. Eu falo que quando um aluno passa na faculdade que deseja ou consegue um estágio, depois a gente só ganha satisfação de ter feito parte dessa história, né? O professor não é, ganha nada se você passar na faculdade A, B ou C. Né? Não é que nem é verdade. médico que acaba, né, receitando um remédio ou outro. A gente sabe que isso existe. Professor, não. Se você conseguiu realizar seu sonho, a gente fica feliz por você. Mas continua, Com isso é certeza. verdade. Não, então, e aí eu lembro que eu me apeguei muito em alguns professores do ensino médio. E aí eu falei, eu quero passar numa faculdade pública. Eu quero, a minha meta. E aí o que eles começaram a fazer? Me mandar provas Certo. de anos passados para eu estudando. E a escola que eu estudava, como eu comentei no início, eu era bolsista. E lá era o método etapa, que costuma Certo. ser um método forte, Sim. né? Mas, assim, eu não vou mentir, não tem por que mentir. Sempre tive muita dificuldade com matemática. Matemática, para mim, eu sou uma negação até hoje, assim. Eu gosto de algumas coisas, mas falar para mim que é a minha área preferida da vida, não é. E engraçado que hoje na nutrição eu uso muita matemática. Só que, assim, aquelas coisas de vestibular mesmo, equações, tudo isso, eu não. Matemática prática para o que você necessita, né? Não é aquelas Exa- equações loucas. Eu entendo. Exatamente. E aí eu lembro que eu comecei a estudar muito por provas antigas e tudo mais. Isso, deixa eu E só te além de. interromper um pouquinho. Isso que ela Pode. falou de gente, estudar por provas, vale para todas as disciplinas, para qualquer tipo de prova que você vier a fazer. Aqui eu estou usando muito o termo provas eliminatórias, porque Uhum. vestibular, Enem, concurso público, é prova eliminatória classificatória. Ela vai te eliminar ou te classificar, certo? Então é importante estudar por prova. E esses acervos você encontra na internet. Na Tem internet? todas que você imaginar. Tem. O VEST, eu até falei com os meus alunos semana passada, tem prova desde 1980, Tem. né, no acervo deles. Então, é estudar para provas. Essa dica que ela deu é muito importante, mas continue. Muito. E o que eu acho muito legal também das provas antigas é porque você percebe que tem um padrão nas provas. Elas seguem um determinado padrão. Então, se você pega o jeito de fazer a prova,
você vai, E você pode ganha tempo com isso também, né? Porque aí, se exatamente. você, eu quero fazer é, USP, então é FUVEST, vai fazer as provas da FUVEST, porque é aquela banca que faz a prova, ela tem um perfil de Tem. perguntar, um perfil de trazer as alternativas. Então, resolver questões de anos anteriores é crucial, é muito É. importante. Independente de onde você estuda, de como você está estudando, aproveita a pandemia, que querendo ou não, a gente está com mais tempo em casa, quem tem acesso à internet e vai resolver questão. Isso vale para qualquer tipo de prova. É. E assim, eu sempre fui muito nerd. Eu até falei pra você que antes eu tinha vergonha de falar isso. Mas pra mim, estudar sempre foi muito prazeroso. Eu gosto de estudar, né? Então, assim, pra mim era fácil, era gostoso eu sentar no final de semana pra ver alguma coisa. Eu gostava, era uma coisa que me dava prazer, né? E no segundo ano do ensino médio, então, eu comecei a tentar o vestibular como treineira. Então, É. eu fui fazer uma prova para ver como era, sem caráter classificatório, de Você fato. só escolheu a área, né, para poder fazer o Fui trainee. e tentei. Então, eu já prestei aí no segundo ano do ensino médio, né? Senti como era a prova, intensifiquei os meus estudos. Eu abusava de todos os materiais de graça que tinham na internet. Então, eu passava horas olhando coisa na internet, materiais, videoaulas de graça. Eu abusava e, nossa, via muita coisa. E Então, não no faz muito terceiro, tempo, mas quanto tempo faz que você estava no segundo ano, sem revelar muito? uns Você 10 já, anos, você já fez nutrição, você terminou o terceiro, fez nutrição, nutrição são 4 anos? são 4 anos. 4 anos, 5, então tem aí uns 6 anos, o segundo ano, mais ou menos. É, um pouquinho mais, Vamos porque por eu 6 anos. é mais ou menos, eu acho que tem uns Ah, oito, não, oito. porque depois você vai contar, tem um pouquinho mais. Mas o que eu quero dizer é assim, gente, se já tinha material naquela época, hoje em dia, tem muito mais. Tem muito mais. A internet cresceu muito e as pessoas que vêm têm o material gratuito. Às vezes tem alguém que depois vai vender um produto, isso é normal, mas eles oferecem muito serviço gratuito, muito conteúdo gratuito. Então, use e abuse disso. É muito Use e importante. abuse. É, Eu costumo falar, eu lembro que até meus pais falavam pra mim que eu só não estudaria se eu não quisesse. Porque na época deles era só por livro e tudo mais, e agora eu tinha a internet à minha disposição, assim. sim. Então eles falaram, se joga aí, e eu lembro que na época a minha internet ainda era bem ruinzinha, e eu, às vezes, pra ver um vídeo no YouTube que demorava 10 minutos, eu passava uma hora vendo o vídeo, porque era tudo Sim. pausado. Então, assim, no segundo ano eu comecei a prestar para medicina. Fui para prestar medicina. No terceiro médio, que eu já poderia prestar com caráter de entrar, de fato, eu Sim. continuei tentando para medicina. Não passei. E eu lembro que na época eu até fiquei bem mal, porque sem perceber a gente acaba se comparando com os amigos que conseguiram passar numa universidade logo de cara. E eu lembro que meus pais ainda falaram pra mim: fica tranquila, relaxa, tem a vida toda pra você passar de fato, estudar o que você quiser. E, Exatamente. e, E é e um aí, no concurso muito concorrido. Provavelmente você não passou muito para medicina, mas você teria entrado em vários outros devido à nota foi. de Eu corte. lembro que no Quem Enem eu cheguei a avaliar a minha nota para outros cursos e dava. E dava? a minha mãe falava: tenta, vai nesse. Eu falei: mãe, não quero, eu quero a área da saúde. Nem que for qualquer outro, mas eu quero a área da saúde. Você E eu tentou lembro que mais deu até depois do terceiro enfermagem. ano, você ainda tentou quanto tempo medicina? Depois do terceiro ano, eu tentei mais 2 anos, que foi no terceiro e o próximo. E como é que aí você mudou, né? Porque a gente sabe que você não é médica, você é nutricionista. O Não, tema da nossa live hoje é nutrição e o preparo para provas. Como é que nutricionista. entrou a nutrição na sua vida? Conta aí pra gente. Então, a nutrição entrou na minha vida quando, aos 15 anos, eu descobri que eu era intolerante à lactose. Então, assim, até eu descobrir a minha intolerância, eu emagreci 12 quilos e eu pude ver de fato como a nutrição ela tinha um papel muito importante na minha vida. Então, eu falei, a nutrição tinha surgido na minha cabeça, só que eu falei, eu não conheço nenhum nutricionista. A nutricionista que eu tinha passado, né, porque eu descobri a minha intolerância, foi péssima, a minha experiência foi horrorosa. E eu fiquei meio traumatizada com isso, né? Mas eu via o quanto a nutrição era importante para mim. E depois que eu falei, eu não quero mais
tentar medicina, não quero mais. Aí muita gente pergunta, mas por quê, né? Você desistiu? Eu não desisti porque eu, sei lá, desisti dos meus sonhos, não sei o quê. Não, foi simplesmente porque eu me dei a oportunidade de descobrir outras áreas, né, Como da você, eu acho que como você queria muito saúde, acho que você foi, né? Nossa, saúde, médico, medicina, medicina, certeza. médica, é isso. E às vezes É, falta, principalmente para o pessoal que aí tá nessa dificuldade. Eu queria ser publicitária. Cá estou, sou professora, né? Eu até estou preparando um vídeo para contar a história de como eu cheguei aqui. Acho que é mais fácil contar numa live. Assim, eu não tenho que preparar nada, eu só vou conversando com o povo. mais fácil. Mas, às vezes, uma porta, né? Parece que fecha, que não foi, mas a gente tem que dar oportunidade para o que vai acontecer. É importante. Então, olha só, imagina, de repente ela teria entrado em medicina se tentasse um pouco mais, nada impediria, né? Mas de repente ela ia começar e não ia ser o que ela gostaria de fazer. Exatamente. Então, vale muito a pena analisar, conversar. Então, eu trouxe também, porque vocês conseguem saber um pouquinho mais desse mundo da nutrição com esse É, relato dela. E aí? saber mais sobre a profissão, porque eu acho que foi isso que me faltou na época, né? E até falo pro pessoal no meu Instagram que às vezes vem estudante perguntar. Sim, E outro dia chegou uma menina e falou: Nossa, eu tô super na dúvida. Eu falo: Então me chama, a gente passa um dia juntas para você ver como é que é a profissão, né? Para eu te trazer um pouco mais para perto e você ver se é isso que você quer. Então, quando eu desisti de medicina e tive certeza que eu queria nutrição, eu ainda tentei mais um ano passar em uma faculdade pública. E certo. aí, no segundo ano, eu falei para os meus pais, eu falei, eu vou tentar uma faculdade particular. Eu falei, eu vou tentar uma única faculdade particular e vou prestar as outras, né? Até porque vai dinheiro para prestar vestibular. É, as inscrições, elas não são inscrições baratinhas, passam da Não, casa de R$ 100, né? não é. É, são Então, inscrições assim, caras. eu falei, eu vou prestar, vou escolher uma faculdade particular e vou prestar. E aí eu lembro que eu pesquisei muito sobre faculdade particular. E aí eu acabei vendo que a USCS, que foi onde eu fiz, que é a Universidade Municipal aqui de São Caetano, Certo. era uma faculdade boa para nutrição segundo o guia do estudante. Então eu fui pesquisar. Prestei o vestibular para as faculdades públicas, não passei novamente. E essa vez que eu Era, não passei era destino, ela estava te esperando. e essa vez que eu fiquei mais chateada, que foi quando eu entrei de fato na universidade, eu não passei na USP por milésimos de pontos, assim. Eu lembro que para mim foi extremamente decepcionante. A gente se Eu cobra, fiquei, não tem como. não tem. É uma prova, a gente se cobra, né? Eu fiz recentemente uma prova para coordenador pedagógico, eram 60 questões, eu acertei 44. Eu entro na listagem geral, né? Uhum. Foi 45. Foi muito Ai, meu Deus. ponto. E a gente se Foi mais ou cobra, menos. mas assim, gente, bola para frente. O que a gente não pode é desanimar. A vida Não, segue. Então, continua, traça. Então, ela tinha, não foi, ela continuou na meta. Então, não importa qual é. é a sua meta hoje. O importante é você seguir. Às vezes, você não quer fazer prova nenhuma e tá assistindo a gente. Né? Eu quero, É, nossa, só pegar aqui umas ideias, porque, nossa, essa pandemia tá acabando comigo. Isso é no geral, entendeu? Então, foca. é. Foca no que quer e não E desiste. uma coisa que eu acho assim, se eu tivesse ouvido isso na época que eu tava prestando vestibular, que eu tava me cobrando muito, eu teria amado e talvez eu já teria ido com mais tranquilidade, que foi a seguinte frase: Não importa onde você estude, se é numa faculdade particular, se é numa faculdade pública, dê o seu melhor e você vai ser reconhecido lá dentro ou em qualquer lugar. Gente, você precisava ter aula comigo. Eu falo isso direto para os meus alunos. Olha Se tiver só, algum aluno meu aqui assistindo, que já subiu um monte de nome aqui, que eu já me perdi, eu falo isso direto. Não importa. O pessoal acha que o difícil é importa. entrar na faculdade. O É, difícil não é entrar na faculdade. O difícil é sair da faculdade. Ponto um. é, Depois que você entrar, é lógico que vão olhar com um olhar assim, nossa, um diploma da USP, mas gente, hoje em dia, trabalho, conseguir trabalho, estágio, é processo seletivo, é e eu prova também, falo é também seu para você, assim, currículo. indo no mercado de trabalho, você não vê diferença entre um profissional e outro. É, se o profissional é bom, se ele estuda, dá certo. E aí eu lembro que na época eu prestei para a USCS, eu falei, com certeza eu vou passar, porque assim, né, é mais fácil de entrar, isso aí é inegável, Normal. mas normal.
Só que eu falei, eu vou tentar acertar tudo. Porque se eu acertar tudo, eu vou ganhar uma bolsa. Bolsa! Aí, Quem novamente, a perdeu o bolsa entra na minha começo, vida. gente, a vida inteira ela conseguiu bolsa, escola, É, bolsa. Ela me contou que ela fez inglês porque a mãe trabalhava numa escola de inglês, mas ela não ganhou a bolsa por ser filha da funcionária. não, eu Foi fiz uma prova. bolsa que teve que fazer prova. Inclusive, ela me falou que eu perguntei, e aí, o que, que você acha? O inglês que a gente aprende numa escola de idiomas é suficiente? Eu digo assim, é o mesmo modo que aprende que vai te ajudar a resolver uma prova de inglês num vestibular? Lembra? Eu perguntei para você e o que, que você respondeu? E o que eu respondi foi o seguinte, que eu vejo até hoje, né? A escola de idioma trabalha muito a conversação. O inglês para o vestibular é muito diferente. Eu quis Muito fazer diferente. esse adendo com ela porque ela teve essa experiência e não foi um ano fazendo vestibular, gente. É, foi um Ela sim. ficou 5 anos prestando grandes vestibulares. Então, assim, puxando um pouquinho a sardinha aqui para além do verbo to be, acompanha a gente. Hoje o foco é nutrição, a gente já vai chegar lá. Mas inglês é possível. Se você não teve a oportunidade de fazer uma escola de idiomas, eu sei que muitos têm muita dificuldade com o inglês. A culpa não é do aluno, não é da pessoa que se formou, é o sistema. Infelizmente, o ensino de inglês nas escolas regulares, mesmo em particulares, deixam a desejar. Eu também estudei um ensino médio numa escola que o sistema era etapa. E nossa, era, vou dizer, broxante aquela apostila. A sua apostila era pequenininha? De Chega a aula de inglês, os alunos já ficam, ai meu Deus, é aula de inglês gente, no banheiro. era uma apostila pequenininha assim. Era, Era. era. Gente, era que nem pegar uma prova mesmo de vestibular, era só texto, texto. Quem vai querer aprender inglês desse jeito? Era É. frustrante. Eu já sabia, respondia lá mal ou menos e vamos que vamos. Mas o inglês tem que ser interessante e focar para isso. Mas vamos Ei, terminar aí a sua graduação, se formou para a gente pôr toda sua expertise aqui nessa e, live e darmos dicas. me formei, passei no vestibular da USCS e passei em Certo? terceiro lugar. Então eu Te consegui uma garantiu bolsa, bolsa. Tá. consegui um desconto muito legal. Então eu fiz a graduação com esse desconto. E quando eu estava no penúltimo ano da faculdade, no penúltimo último ano da faculdade, não, no último ano, a gente prestou a prova do ENAD, que é obrigatório Certo? prestar. Sim. E a conversa que teve lá na escola, na faculdade, foi o seguinte: quem, os dois melhores que passassem do curso, conseguiriam uma bolsa para pós-graduação. E na época eu falei, pós-graduação, ano que vem, eu falei, vou estar desempregada, sem... Falei, imagina, pós-graduação sem chance ano que vem, não tem como. E aí eu consegui uma pontuação muito boa no ENAD, então eu consegui a bolsa da pós. Então hoje, além de eu ter feito nutrição, eu faço a pós por bolsa também, que foi a pós que eu consegui pelo ENAD, lá da universidade. Né? Então, formei nutrição, amei o meu curso, amei minha faculdade, defendo ela com unhas e dentes, porque o pessoal tem preconceito com universidade particular, e os professores que eu encontrei lá dentro, com certeza me fizeram chegar onde eu tô hoje, e eu amo a minha faculdade, de paixão, não tenho nem, nada o que reclamar, não tenho nada pra falar da faculdade, eu amo minha faculdade de paixão. E se alguém tiver dúvida sobre o curso de nutrição, a atuação, segue a Julia. Depois eu vou colocar nos stories a hashtag dela, o arrobinha dela lá, como chegar no Instagram dela. Tenho certeza que ela vai te receber de braços abertos, Com tirar certeza. dúvidas, né? Mas agora vamos trazer aqui, depois dessa história, né, que a gente conseguiu falar sobre prova, 5 anos tentando um curso e se descobrir para outro, né? Que você me falou que você gostava desse cuidado antes, né? De evitar as doenças, a nutrição tem muito isso. Sempre amei. A gente teve umas perguntas antes, então eu vou começar da minha ideia do final para o meio. Então é assim, vamos falar sobre chegou a semana da prova. Tá. O que você recomendaria, né? Porque a gente vai falar também durante o preparo para a prova, mas como já perguntaram, como seria uma alimentação legal durante a semana da prova e no dia da prova? Tá. Bom, então, né? Eu acho muito legal, primeiro de tudo, frisar que o pré-vestibular, a preparação para um vestibular é um ótimo período para você iniciar uma mudança na sua alimentação. Por quê? A alimentação, o estilo de vida, a saúde como um todo, ela é
uma construção. Eu sempre brinco que nutrição é construção. Não vai ser um alimento sozinho, não vai ser uma refeição sozinha que vai fazer um milagre ou que vai fazer a coisa acontecer de uma forma diferente, né? Então, a nutrição é uma construção. Então, o ideal é já ter seguido um padrão ao longo dos dias, né, da vida, para chegar naquela semana do vestibular e focar mais em alguns nutrientes, né? Certo. Eu até fiz uma colinha aqui para eu lembrar para vocês. De vez em quando eu vou olhar só para ver que eu não tô esquecendo Tranquilo. de nada. Ó, tá aqui. Separei alguns aqui que a gente tem que ter mais um olhar um pouco mais cuidadoso na semana de prova, que são os nutrientes que têm um efeito neuroprotetor, né? Então a gente fala aí de ômega 3, ômega 6, vitamina A, vitamina C, E, selênio, que é muito importante também. Então, focar um pouquinho mais nesses nutrientes durante a semana de prova. São nutrientes que realmente vão te ajudar a ter uma boa capacidade de concentração, de processamento, né? E também vão ajudar a lidar com alguns sentimentos que estão envolvidos durante o período de pré-vestibular, que é ansiedade, estresse, que assim, interfere muito, né? O aumento de cortisol no organismo, quando a gente passa por uma situação de estresse, de ansiedade, ele faz com que nós queiramos comer mais alimentos açucarados, com mais gordura, com mais sal. Então, é essencial que Tão durante essa semana. gostoso. Hã? Eu sou tão gostoso essa parte, mas é verdade. Eu sou Gostoso. exemplo, ansiedade vai para esse lado, não tem como. Me dá uns exemplos de alimentos que têm esses nutrientes que você Aham. falou. Então, Ômega ômega 3, 3, peixe, salmão, peixe, salmão, atum, alimentos, peixes mais de sardinha, né? águas Tem frias, né? muito. Sardinha. Então, peixes mais de água fria. Se a gente for pro lado aí vegetal, né? Porque eu não sei se tem algum vegetariano aqui, a gente pode falar, mas também quando a gente fala de ômega 3 e ômega 6, chia, linhaça, que são sementinhas que a gente consegue inserir nos nossos dias e Eu nas acho que nossas muitos refeições. brasileiros já estão adotando, né, chia, linhaça, essas coisas na alimentação. Então, de repente, você nem imaginava. Já começa de agora, né? As dicas que ela vai dar, eu fui lá para o final por causa da pergunta, mas é a nutrição e o preparo, né? É, Até chegar a sua prova, para você estar bem. Mas, ó, dá aquela reforçada nos dá aquela peixes, reforçada. chia, que mais? Priorizar o consumo de frutas, legumes, verduras, que é essencial, na verdade, para a vida, né? Estar bem hidratado. Então, durante a semana, priorizar esses alimentos, né? Quando a gente fala aí de vitamina A, a gente tem aí cenoura, mamão, alimentos com cores mais alaranjadas. Ok. O ferro também é muito importante para a gente conseguir ter uma boa oxigenação aí no cérebro, né? Então, quando a gente fala de ferro, a gente tem feijão, a gente tem as leguminosas de forma geral, né? Ervilha, lentilha, brócoli, couve, verdes escuros, Bem né? verde escuro, né? Ferro Bem nas escuro. verduras, quanto mais escuro. Espinafre. Espinafre também. Espinafre. E então priorizar realmente o consumo de alimentos in natura, né? Evitar os ultraprocessados na semana do vestibular, evitar alimentos com muito açúcar, com muita gordura. Eu sei que isso na semana do vestibular vai estar bombando. Eu sei porque é só você chegar na porta de uma escola onde vai rolar o vestibular, você só vê o pessoal com um pacote de salgadinho, de chocolate, Tudo. refrigerante. Isso aí é o cortisol bombando, falando, você vai passar por uma situação de estresse, eu preciso de açúcar aqui, eu preciso de gordura, né? Então, no dia anterior à prova, priorizar realmente fazer um jantar mais equilibrado, com esses Não nutrientes comer mais nenhuma ricos. comida que você não está acostumado, para não ter, Exatamente, né? para não evitar Vamos aquela falar a dor linguagem, não ter de nenhum piriri, não dar dor de Exatamente. cabeça, não atacar o fígado. Isso aí É, é básico. Naquele dia você nunca comeu uma, sei lá, uma muqueca. Aí e resolve naquele antes da dia prova. antes você resolve. Não é o dia, a gente espera depois, espera passar, porque pode mexer, né? Com certeza, com certeza. A gente até fala que para aqueles pacientes que não são tão tolerantes a muita lactose, então muito queijo, catupiry, creme de leite, evitar comer isso um dia antes, né? E É. levar coisas com esse tipo de nutriente Para comer para a durante a prova. prova.
também, né? E o E famoso chocolate na hora da prova, porque acho que não sei nem se é todo tão benéfico assim, se a energia volta dessa maneira, mas todo mundo leva, eu mesmo, para prova, vestibular, é, concurso público, já é levei meu muito comum, né? chocolatinho, né? Até para, eu lembro quando eu estava grávida, para o bebê mexer, falavam, Ah, não no é o ultrassom. médico que aconselha, não. Crença popular, nossa, come um chocolatinho 30 minutos antes que vai dar para ver o sexo. Isso daí é É. crença ou tem assim no dia, na hora da prova até pode funcionar? Então, o pessoal fala muito de chocolate, mas esquece de falar do tipo do chocolate, né? Hum, Normalmente, o que a gente indica, o que a gente aconselha são chocolates com maior teor de cacau. Por quê? Entra de novo naquela história de alimentos com muito açúcar e com muita gordura, né? Quando a gente prioriza esses alimentos na hora da prova, a chance de você ter uma coisa chamada hipoglicemia de rebote durante a prova é gigantesca. O que acontece durante a hipoglicemia de rebote? certo. Sono, cansaço, sonolência mesmo. Então, a capacidade de concentração cai. Então, você já está com o seu cortisol bombando, você já está nervoso por estar ali, porque é uma situação de É pressão estressante. interessante. Muitas vezes, dependendo da pessoa, não consegue nem comer antes da prova, então a pessoa nem almoça, talvez porque tem que pegar alguma condução muito cedo para chegar Tem no uns local. horários de prova também muito ruim, né? Eu acho que eles deveriam Exato. repensar ou para o pessoal tomar café e ir, né? Sei lá, começar uma prova aí umas 8 horas, 9 horas da manhã, porque tem prova que começa a uma, só que as pessoas vêm de muito longe, né? Aí Exatamente. acaba comendo na rua, pode passar mal. O ideal seria levar um lanchinho, né? Pra, O antes de ideal seria começar. levar, que eu sempre falo para os pacientes, assim, principalmente os adolescentes, que são os que mais procuram, né? Uhum. Quando vai fazer alguma prova, separa um mix. Normalmente vende no mercado de pacotinhos assim, individuais mesmo. Mix de Ah, castanha. O Luciano fez a pergunta: amendoim, castanha, se é um alimento bom. Então, Super já legal. aproveita e responde, Lu. Inclusive, eu falei aqui do selênio. Quando a gente come castanha do Pará, uma castanha do Pará, a gente já tem a quantidade de selênio para o dia. Então, por exemplo, leva um mixinho de castanhas ali, de frutinhas secas. Aí tem gente que fala, ai, mas eu não gosto de frutas secas. Não tem problema. Você pode levar uma frutinha, pode levar um lanchinho. Eu gosto de falar, o paciente fala, ai, mas eu vou levar lanche? Tipo, não, fica tranquilo, porque eles monitoram, eles olham realmente o que você está levando para comer, mas desde que você leve num potinho transparente, onde eles Transparente. consigam ver todo o conteúdo, tá tranquilo, né? E assim, se prepara no dia, a chance de estragar é menor, então leva bem armazenadinho, uma boa hidratação. Então, eu aconselho sempre os pacientes, né? Não leve suco, não leve refrigerante, leva água, Lá. né? O que vai matar a sua sede, o que vai realmente hidratar você ali é água. Água, é água tudo que você precisa naquele momento, né? E uma coisa que eu sempre volto a atenção também para os pacientes é o seguinte: essa necessidade sua de ficar petiscando durante a prova é realmente fome ou é o comer emocional? Eu como emocionalmente, não escondo, tenho problema com meu peso, enfim, eu não levo. Eu não levo. Eu Eu levo também não uma levava. garrafa, eu levo água, levo um chocolate. Mas é tão emocional o problema, e deve ser de muita gente também, que eu preciso comer logo o chocolate para ele acabar para eu poder me concentrar. Porque eu fico aquela, o chocolate vai ajudar, porque dizem que ajuda. Eu falei, então vou É, comer logo. Na realidade, é emocional para dar aquele conforto. Não é nem no coração, é no estômago mesmo, né? é o E comfort muita food gente que a gente deve. fala. Exato, exato. Então, assim, é justamente até por isso que a gente fala de um preparo nutricional, para que a gente fala realmente que a pessoa faça um acompanhamento nutricional, né? Eu trabalho muito com nutrição comportamental, então o meu tipo de atendimento é sempre um atendimento integrativo. A gente sempre olha para todas as faces da pessoa, né? Então, na hora da prova ali, se a pessoa já vem trabalhando antes os sinais de fome, de saciedade, ela sabe entender os sinais que o corpo dela envia em determinadas situações, ela consegue controlar a vontade de comer doce, a vontade de querer ficar petiscando o tempo todo, porque ela passa a entender que, na verdade, ela quer ficar petiscando ali, porque muitas vezes ela não sabe responder uma questão, Tá porque muito muitas vezes. nervosa. Exatamente, As porque tá pessoas nervosa. começam a levantar e ir embora. Algum infeliz levou batatinha Ruffles.
Aquele né? barulho. Faz o barulho. Então, né? Não sei como estão as regras. Eu acho que ainda pode, porque no último que eu tava, a mulher tava com uma sacolinha cheia de coisa, enfim. Mas vamos também, além de pensar na gente, na nossa alimentação, para conseguir ficar focado, é, vamos pensar no outro também, né? Vamos pensar no próximo, que a gente pode estar incomodando e que a gente não gostaria de ser incomodado. O Luciano está Exatamente. perguntando aqui que além da água, há algum outro tipo de bebida indicado para hidratação durante a prova? Água de coco. Se É o quiser máximo que eu mudar indicaria um se você pouco. quiser levar um líquido diferente, água de coco. E É, as não indico pessoas que ingerem açúcar. muito café, Ah, isso olha aí, aí café. pode vir a atrapalhar durante uma prova? Com certeza. A cafeína, ela tem um poder muito grande de dar o pico e subir. E aí, ainda mais se você está muito habituado a tomar café, quando esse pico de cafeína ele desce de uma vez. E aí Já vai. acontece a mesma É que eu sou coisa. uma pessoa que não toma café, né? Então, mas eu Eu sei também não que quem tomo. toma precisa estar Normalmente é ali em viciado. constante. Então, imagina fazer uma prova de 5 horas e você não poder repor o seu cafezinho, né? Exatamente. É por isso também que a gente entra aí com o acompanhamento. Porque o Vamos café voltar então, vamos fingir que está todo mundo começando a se preparar para qualquer coisa. Aqui o é, nosso foco do Além do Verbo To Be são as provas eliminatórias. Mas começou a se preparar, quer se sentir melhor com o corpo, porque vem a sensação boa, né? Depois de um período, não vai vir de hoje para amanhã. Então, me dá as dicas aí para esse preparo. então, começou, falou, vou prestar vestibular, vou fazer o meu preparo antes. Procure um nutricionista. Para quê? Para a gente trabalhar algumas coisas, porque a comida, eu sempre falo que a comida é um reflexo de como nós estamos por dentro. Então, se você é uma pessoa ansiosa, uma pessoa estressada, naturalmente, com a preparação para o vestibular, isso vai triplicar. A sua ansiedade vai dobrar, o seu estresse também talvez dobre. Então, procure um nutricionista para ajustar o seguinte: te ajudar a entender os sinais que o seu corpo envia o tempo todo. Né? O nosso corpo ele manda sinais, ele emite sinais sobre tudo. Então, conforme as situações que você vai passando na sua vida, quantas vezes, eu digo isso inclusive por mim, antes de eu começar a estudar nutrição comportamental, eu era bem assim. É, hoje eu vou comer porque eu mereço, né? Eu Então, mereço hoje eu todo estudei. dia, gente. Exato. Não sei se vocês Aí a estão se pessoa fala, identificando. hoje eu estudei pra caramba, passei 12 horas estudando, hoje eu mereço um McDonald's, hoje eu mereço uma pizza, E né? E nunca aí, é eu mereço uma bela salada, eu mereço um grelhado, eu mereço um arroz e feijão. Não precisa ser só, né, integral. A gente sabe é, que o brasileiro, eu sei um pouquinho assim de nutrição. Também eu dei aula no curso técnico de nutrição, onde eu conheci a Fernanda. E aí uhum, eu tinha um pouco de contato com os alunos. Então, assim, a gente sabe que o brasileiro, se você for viver só da cesta básica, ele não vai ter tudo que é necessário, mas em vez de comprar a pizza, comer uma pizza, o arroz e o feijão é importante. Dá para, dentro das suas. É, dentro do que você pode financeiramente, adequar da melhor forma possível. exatamente. Assim, eu falo que sempre é possível, né? A Fernanda até conhece essa história. E eu atendi uma vez na Unifesp, aqui em São Paulo, onde eu fiz Certo? estágio. E eu atendi um senhor que era morador de rua e ele tinha diabetes e ele só recebia a cesta básica e ele ia na feira pegar a xepa da feira para fazer a dieta dele, né? E assim, tudo é possível. Ele conseguiu controlar até a diabetes dele com uma cesta básica e a xepa da feira. Então, assim, é totalmente possível você adequar. A alimentação saudável não é cara. É É caro mais quando barata, inclusive, só que ela dá mais trabalho, né? dá mais trabalho. Só que aí é isso que a gente também trabalha, né? O estudante criar o hábito de ter essa intimidade com a cozinha, de ir, fazer a refeição, se preparar, se cuidar. Até porque, durante o período pré-vestibular aí, a gente tem também que ter o momento de autocuidado com a gente. Porque, assim, eu digo por mim, eu fiquei doente na minha fase quando eu prestei vestibular. Eu ficava muito doente. Por quê? O estresse é gigantesco. Então, assim, tem que ter um olhar humanizado, sabe? Não adianta
O cara chega no meu consultório e fala: olha, eu quero emagrecer. Eu só quero emagrecer. Eu nunca vou passar uma dieta para ele só para emagrecer. A gente vai trabalhar tudo isso. Porque a comida, ela não vai ser só a comida para te preparar para o vestibular. Você é uma pessoa que tem sentimentos, que tem as suas crenças, que tem os seus ideais. Você tem comidas que te lembram boas memórias, que te trazem coisas boas, né? Reconfortantes, né? Exato. Então, tudo isso tem que entrar dentro do seu tratamento. Comidas que te lembram coisas boas vão ser reconfortos para você em momentos de estresse. E eu preciso saber como você lida com isso. Se você perde o controle, se você como que funciona, né? Porque a comida ela é um reflexo de como nós estamos por dentro mesmo, né? Quantas vezes a gente vê pessoas que estão muito magoadas emocionalmente, que sofrem muito com a rotina, aquele estresse, aquela ansiedade, e comem muito lanche, comem muita pizza, comem muito doce. Por quê? Você começa a perceber que a rotina estressante, a rotina ali do dia a dia, que talvez causa aquela coisa, aquela ansiedade de sempre ter que estar pronto para tudo, ela afeta na sua alimentação. E aí no final do dia você só quer algo que você não precise ir lá preparar, que você só quer alguma coisa. Rápido, prático. Exatamente. Exata. É interessante falar, né, que isso passaria com qualquer pessoa que fosse se preparar para uma prova, mas que agora, em época de pandemia, os sentimentos estão mais aflorados, porque Muito. além de lidar com a pressão, sai data, não sei, sai data, agora já saiu algumas datas, os concursos públicos ia sair edital, vai sair edital, agora vai ter PCDF, que até vai cair em inglês, eu estou preparando umas coisas, a prova tem data para 18 de outubro, mas ainda não é uma data fechada. Então, além de lidar com tudo isso, essa pressão do estudo, ainda tem a pressão da pandemia. Então, a gente vê muita gente reclamando, nossa, ai, engordei, ai, tô mais ansioso, ai, nossa, não tô conseguindo dormir, porque juntou É. todos os problemas que todo mundo tem, mais a pandemia. Então, a gente tem que ter esse olhar, porque não adianta, que nem ela falou, ficar lá 12 horas estudando. Não adianta você ter 12 horas, é até muito, é um exagero. Dá para você estudar bem organizado, se você conseguir organizar, de novo a palavra, realizar um bom cronograma, você se dedica lá 2, 3 horas, mas bem estudado, bem hidratado. Eu falo para meus alunos: levanta, alonga, dá uns passinhos, come um lanchinho, foca nos mais saudáveis. Não quer dizer que você não vai poder comer pizza, né? Nunca mais na Imagina, sua vida. Se pelo você tirar isso contrário. da proibição, mas vai render muito mais se você conseguir Muito. deixar tudo fluindo bem, né? Então não E adianta só sentar a bunda e estudar, tem que ter um imagina. preparo. Porque o que acontece? O que eu vejo também é até muitas pessoas desenvolvendo transtornos alimentares durante períodos de muito estresse, de muita pressão, por não saber lidar com tudo isso que é acontecendo. E aí quem acaba tomando sendo bode expiatório é sempre a comida. A comida sempre é o bode expiatório, né? E aí a pessoa acaba tendo aqueles ciclos de medo e de culpa quando come algo que na cabeça dela não pode comer, que não é saudável e ela come. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa ter um cuidado a mais. O período de pré-vestibular é um período em que o aluno ele fica muito sensível. Então, tem que ter essa sensibilidade voltada, né? Então, até um cronograma para os seus estudos. Fala, olha, Nutri, eu estudo de tal horário a tal horário. Então, vamos programar um lanchinho para esse meio. O que a gente vai colocar nesse lanche para te dar uma concentração melhor? Vamos trabalhar para realmente aumentar a sua capacidade de absorção, de concentração, né? Mas eu preciso suplementar, eu preciso sair comprando suplemento, né? Porque eu vi aqui alguém que eu acho que perguntou Da de cafeína em cápsula, eu tava não, aguardando. de forma nenhuma, né? A alimentação, ela não precisa de suplementação se você não tem nenhuma deficiência. Certo. A partir do momento que a gente tem uma deficiência, sim, a gente precisa suplementar aquilo e trabalhar para que tudo volte ao equilíbrio. Mas é totalmente possível você continuar sendo saudável e continuar com tudo em dia através da sua alimentação, através de tem tudo que a gente precisa na natureza. Eu sempre brinco que Deus é muito criativo, né? Colocou ali cada nutriente em uma coisa para a gente conseguir ter variedade. Então, isso é muito importante. Se tem um período que eu aconselho realmente procurar atendimento nutricional para adolescentes, para pessoas que estão procurando, procure um atendimento nutricional, faça os seus exames anuais, vê se a sua saúde está em dia. E porque sem saúde
a gente não vai em lugar nenhum, né? Essa é a verdade. A gente tem que se cuidar, cada um sabe de si, cada um sabe de suas metas. Foi o que eu disse no começo. Lógico que a gente está aqui no Além do Verbo To Be focado na nutrição para prova, preparo de prova. É, Mas uma nutrição adequada, uma alimentação adequada, e a gente sabe disso. A gente tem a informação, só que a gente precisa colocar em prática. E eu sei, é, eu te falei, nossa, vai ser ótima essa live para mim. Porque às vezes a gente está precisando ouvir para parar e falar, gente, eu preciso repensar. Hoje mesmo à tarde, falei, gente, eu acho que eu tô merecendo um doce. Falei, tô nada, já comi esse final de semana. Parar de se recompensar, porque não faz bem, não é desse é. modo, né? E Mas a uma dúvida pergunta que da, você só um pouquinho da cafeína em pode falar. cápsula, durante a prova, tomar aí esses energéticos antes da prova, cafeína É, em cápsula, você acha uma boa? Porque a pessoa vai tomar achando que vai deixar a pessoa ligada, atenta. O que não, que você de acha? forma nem faça isso. A chance de talvez você ter uma diarreia durante a prova, tomando a cafeína em cápsula, é bem grande se você não tem necessidade daquilo. Porque o que E acontece? A ainda cafeína. mais se não tiver acostumado, né? Ainda mais se você Imagina! for uma Até pessoa que para está atleta, a gente tem acostumada. o maior cuidado de passar cafeína em cápsula. Para uma pessoa que talvez não tenha uma preparação física de atleta realmente, você ir lá e tomar uma cápsula de cafeína pode dar dor de barriga. Tudo que a gente não quer é ter dor de barriga na hora da prova, né? Não, e gente, Então, tá horrível. Você vai ser, não vai passar, vão passar detector de metais antes de você entrar no banheiro, depois que você entrar, sair do banheiro. Então, evitar ao máximo ir ao banheiro. É lógico que você pode ir ao banheiro, gente, é permitido. Mas, né, tentar, às vezes dá para segurar tudo, porque é um processo, você vai ter que levantar, você vai. É bom, às vezes, para dar uma andada, pode ser bom, mas tem é, fila. Então, já pensou se tem fila e te nossa, te dar uma diarreia não vai ser a melhor coisa no dia. Então, as é, dicas dor. até agora, vamos dar uma recapitulada. Preparo, procure uma Nutri de preferência, né? Se você não tiver como procurar uma Nutri, começa pelo alimento fresco, né? O alimento in natura, vá E cozinhar. não tenha vergonha de perguntar e de procurar ajuda, né? Os nutricionistas, eu não sei, não posso falar por todo mundo, mas posso falar por mim. O meu Instagram está sempre aberto para a gente tirar dúvidas. Eu não cobro para tirar dúvidas, gente. É um papel meu como nutricionista promover saúde. Então, se a pessoa vem falando, você acha que é legal colocar isso aqui no dia da prova? Eu falo, ó, não é interessante, como o caso da cafeína em cápsulas, né? Cápsulas. Caiu? Tem uma pergunta aqui. Ah, tá. Por quanto tempo seria ideal fazer atendimento nutricional? Uma semana, um mês, um ano? Eu indicaria o ano do vestibular. Então, o vestibular é em dezembro, outubro. Comece um ano antes fazendo o acompanhamento, realmente durante o seu tempo de preparação. Se o seu tempo de preparação é menos que um ano, então faça menos que um ano. Mas faça sempre o acompanhamento durante o seu período de preparação. Porque vai te ajudar a continuar na linha, né? A ter ideias nessa fase. Quem tiver em fase de concurso, geralmente já tem que preparar a própria comida, são pessoas um É, pouco mais sérias. Agora, você que está aí em fase de vestibular, muito provavelmente mora com os pais, com o pai, com alguém, com algum membro da família, e vai poder ter essa ajuda e levar a alimentação, né, saudável, vai ser benéfico para todo mundo, não só para você que está concorrendo a alguma vaga aí, vai ajudar todo mundo. E verdade. mais uma coisa, então fazer o preparo, procurar a Nutri, na pior das hipóteses, não tem o Nutri, focar, cozinhar, né? Evitar Vai na tudo que a comida de gente verdade. sabe que não faz bem, na teoria a gente sabe. E na semana, cuidar mais ainda, né? Porque Cuidar é mais ainda. importante. É importante. Ela deu dicas na semana de comer peixes para ter ômega 3 e ômega 6, focar no ferro, vitamina A, mamão, cenoura. São alimentos que estão aí, que dá para você comprar, ou faz que nem o senhorzinho ali no horário da xepa, né? Às vezes até no final para conseguir. Mas é verdade, a feira no começo tem um preço. Vai passando a duração, vai chegando ao fim do horário, né, que ela vai acabar, os preços vão caindo, não tem problema É, nesse horário, né? O importante é se você tem condições, você
fazer uma alimentação adequada, porque o reflexo vai vir, vai te ajudar, né? E uma Muito. coisa que eu acho importante aqui, deixar até como reflexão pra gente finalizar, talvez, não Sim. sei, é o seguinte: muitas vezes o pessoal chega se perguntando, eu sei tudo o que eu tenho que fazer. Eu sei o que eu tenho que fazer, Nutri, só que eu não consigo. Ou eu não consigo fazer, ou eu não consigo levar isso por muito tempo, né? E eu sempre respondo o seguinte: talvez você ainda não tenha conseguido levar isso por muito tempo, ou não tenha conseguido fazer de fato o que precisa ser feito, porque você não entendeu que ainda que a alimentação ela é uma parte sua dentre tantas outras que vivem dentro de você e todas elas precisam se conectar. Enquanto você tratar a alimentação como algo separado de todo o resto da sua vida, ou como uma alimentação que você só vai usar para chegar no seu objetivo, por exemplo, ter uma boa performance no vestibular, não vai dar certo. Não vai conseguir, pode passar com 200 nutricionistas e fazer 1.000 dietas. Não vai dar certo, né? Então, entender que a alimentação ela é uma integração de todas as suas partes, de todos os universos que vivem dentro de você, né? Então, se questionar, eu não sei se eu consigo, não consigo manter esse negócio de alimentação saudável durante muito tempo. Será que não é porque você está tratando a alimentação só como um objetivo de perder peso ou como ter uma boa performance no esporte, no vestibular? Então vamos integrar tudo isso e vamos fazer acontecer de uma forma que tudo se encaixe. É uma realidade, né? Que muita gente não tem acesso a nutricionista, mas é possível conseguir uma consulta. A gente tem na rede pública, a gente sabe que tudo que está Com na rede certeza. pública às vezes é mais difícil, mas se você não for procurar, nunca vai chegar a sua vez, né? Aí É, tem uma perguntinha aqui, ó. O estresse emocional pré-vestibular, a baixa imunidade pode causar doenças? com certeza. Olha aqui, eu de prova, fiquei muito doente. Isso é fato, né? A imunidade, ela também é um conjunto de coisas. Então, se o seu emocional não tá legal, entra aquele, de novo, o hormônio que eu falei, que é o cortisol, pode sim diminuir a imunidade e fazer com que você tenha mais facilidade em contrair doenças. Então, cuidar também da saúde emocional é essencial. Né? É um todo, né? É um A todo. gente não anda, aqui anda o cérebro, aqui anda o estômago, a gente é um Exatamente. todo. Então, eu agradeço muito a sua participação. Você quer colocar mais Imagina. alguma coisa que você acha que faltou? Eu estava tentando lembrar que acho que a gente conseguiu abordar tudo que a gente meio que combinou. Eu acho que eu consegui falar mais ou O menos de tudo. estresse, que era importante, uma coisa, né? Ainda mais agora, em período de pandemia. Não fica pensando, a prova foi adiada para o ano que vem. Aproveita esse período É, para estudar. Você vai ter mais tempo para se preparar. Não tem o que fazer. As provas não vão ser nas datas que deveriam ser, né? Começar agora outubro, novembro. Vai ser janeiro, fevereiro. Nem sabe ainda quando vai começar a estudar. Então, se prepara. Cuida também do emocional, é importante. Vou deixar o Insta dela nos stories aqui, vai ficar salvo também no IGTV. Vou pôr no YouTube também, para quem for de nossa, YouTube também vai estar lá. E eu queria agradecer, foi muito bom. Não sei para vocês, obrigada. gente, Espero mas eu que você estava precisando ouvir tá. um monte de coisa, que é aquela brincadeira. Na teoria, a gente sabe algumas coisinhas, mas falta a gente refletir. Então, tenha um É, bom cronograma de estudo, gente. Foca na sua meta, mas não se esqueça dos outros fatores que podem atrapalhar ou potencializar o seu rendimento. E a com- alimentação é uma delas, certo? é. E se alguém tiver alguma dúvida sobre a profissão, quiser conversar, quiser saber mais ou menos como é um dia de um nutricionista, a gente pode conversar, eu tiro todas as dúvidas. Se quiserem saber como é que é a minha experiência também com o vestibular, eu posso falar um pouquinho do que eu acho que cai mais, apesar que já faz uns anos que eu prestei. Mais recentemente eu prestei uma prova de residência também, Certo. e é mais ou menos o mesmo esquema do Enem. Então, assim, cai bastante coisa bem parecido. E, enfim, se concentrem, entendam que a saúde de vocês é um conjunto de coisas que tudo começa a fluir. Foi ótimo, foi muito bom. E é isso. Te desejo sorte e sei que você vai muito Obrigada. longe.
Até te chamaram aqui a menina das bolsas. É isso mesmo, tem que ter orgulho. Ela falou que não tinha vergonha de ser CDF. Você gosta de estudar, gente? Não tem vergonha. Não gosta, também não precisa falar que tem vergonha, mas não torna. Se você tem uma meta que depende o estudo, alcançá-la depende de estudo, de conhecimento acadêmico, não desiste, é possível. Aí você vai para ela se falar assim, ó, hoje você vai ficar estudando 6 horas seguidas. Ela falou, beleza, sabadão, acho que eu vou até gostar de fazer isso, né? Aí se falar para alguém que eu odeio estudar, ó, sábado vai estudar 2 horas. Falar, meu Deus, tenta, põe no seu cronograma e na sua E meta. leve Cada um tem isso seus sonhos, né? para a vida. É pra Quando você vida. chegar na universidade, leve isso. Eu lembro que eu ia na biblioteca e eu pegava livro de patologia e eu lia ele durante o intervalo, levava para casa. E os meus colegas ficavam, nossa, tipo, por que que você tá lendo isso? E não sei o quê. E hoje eu vejo o quanto fez diferença eu Ela é a ter. garota das bolsas. Vocês entenderam a diferença que faz. Então, Tudo eu tinha muita bem. vergonha, hoje não tenho mais, sou Não bolsista. tenha, É isso aí. exatamente, não tenha. E assim, ela foi a garota das bolsas, mas isso pode render outros frutos. Não existe só uma bolsa, uma vaga, né? Até me permite, amanhã ela vai ter uma entrevista de emprego. Não vai ser É, uma bolsa de estudo, não vão dar, olha, como ela. Mas tudo isso, toda essa trajetória vai fazer diferença. Pode ser que seja uma resposta positiva ou negativa, porque tudo tem dois lados. Mas o que a gente vai construindo é de extrema importância. e A gente tem seja que cara de focar. pau, assim, para fechar, seja cara de pau, pergunte, peça ajuda. O estágio que eu consegui lá na Unifesp em São Paulo, eu bati lá e eu pedi. Falei, eu posso passar um dia aqui vendo vocês atenderem? Gostaram de mim, foram com a minha cara e me deram uma vaga de estágio lá. Então, Quantas assim, vai pessoas dizer, será que fazem isso, né? não Quantas sei, mas pessoas eu me será que tem arrisco. essa cara de pau? Deve ter até pego É, desprevenido. Então, nós vamos dar uma chance para essa garota, né? Ela veio bater na porta. E é isso, é, luta. Ela lutou pelos sonhos dela. E eu acho falei, que a não, gente vai ouvir muito ainda não, falar de você. Segue, eu vou espero que pôr sim. nos stories o seu Insta. E aí vocês podem seguir. Se alguém tiver qualquer dúvida sobre nutrição, sobre como é o curso, alguma dúvida, ela disse que está com o Insta dela aberto para um bate-papo com vocês. É só mandar um direct para ela, certo? Muito obrigada. Obrigada Adorei. a Foi você pelo muito bom. convite. Obrigada, Fê, por ter me indicado. Fiquei muito feliz. Nossa, foi demais. A Fê acho que escolheu a dedo. Foi assim uma pessoa que encaixou perfeitamente com o que eu queria tentar colaborar. Então, juntas nós colaboramos com quem está aí com alguma meta. Foi Então muito tá bom. bom. Fico muito feliz. Muito obrigada, viu? Quero agradecer todo mundo que ficou com a gente, que deu uma passadinha e lembrar que vai ficar salvo. Se você ainda não curtiu o Insta do Além do Verbo To Be, curte lá, é bem legal. O meu marido vai falar, nossa, ela falou bem legal de novo, eu tenho problema com essa palavra. É muito legal. E vem aprender comigo. Vem aprender um pouquinho mais de inglês e nutrição. Vou deixar lá nos stories, que aí é com a Júlia, eu não tenho essa expertise. Ok? Bye, bye, gente. Tchau, Julia. Tchau, gente. Obrigada, viu? Obrigada. Tchau, tchau.